Bora lá, galera! Olha só, nosso segundo bloco aqui no portal Exame de Ordem. Bom, a gente tem que continuar falando de culpa. A culpa, ela pode ter vários graus. Sim, a culpa ela pode ser leve, ela pode ser levíssima, ela pode ser grave, ela pode ser gravíssima, mas todos os graus de culpa levam a um único caminho. Qual? A indenização. Todos os graus de culpa levam a um único caminho, que é a indenização. E quando se fala de indenização, olha aí, indenização, nós analisamos o artigo 944 do Código Civil. 944 do Código Civil. Ok? Beleza? Show, tranquilo. Bom, e aí é possível destacar que quando pensamos em indenização, a culpa, claro, tá? Culpa, claro, que deve trabalhar em cima da indenização. Por exemplo, o próprio artigo 944 do Código Civil diz que pode o juiz mitigar a indenização em razão da culpa. E mais, o artigo 945 do Código Civil fala da culpa concorrente. Culpa concorrente. E a culpa concorrente, ela não é a causa de exclusão da responsabilidade, tá? Não é uma causa de exclusão da responsabilidade. E sim, uma situação em que se destaca como uma causa de redução do valor indenizatório. Redução do valor indenizatório, ok? Redução do valor indenizatório. Então, esse aqui é um ponto, tá? Que deve ser destacado, que ela é uma causa minorante do valor indenizatório. Causa minorante do valor indenizatório. A culpa concorrente, aqui deve ser feita uma observação, ela também se aplica na responsabilidade civil objetiva. Também se aplica na hipótese de responsabilidade civil objetiva. Ok? Objetiva. Ou seja, Cris, como é que eu vou falar de culpa na responsabilidade civil que independe de culpa? A doutrina majoritária, assim como a jurisprudência, entendem que eu posso falar de culpa concorrente, isso mesmo, na responsabilidade civil que independe de culpa, como uma causa minorante do valor indenizatório, ok? E não como causa que exclui a responsabilidade. Show? Beleza. Vamos aqui, tá? Vamos aqui falar sobre o tema nexo causal, que é o liame entre liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Então, trata-se do liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Isso é nexo de causalidade. Vou eu espirrar de novo. Ia ser seu espirro. Perdão, gente. Perdão. Então, nexo de causalidade. E em provas da FGV, eu tenho observado algumas questões relacionadas a isso. Quais seriam elas? Primeira, a teoria da conditio sine qua non. Teoria da conditio sine qua non.
Teoria da conditio sine qua non. Ok, galera? Conditio sine qua non. Perfeito? Ocorre que essa teoria, a teoria da conditio sine qua non, ou também denominada como teoria da equivalência das condições. Teoria da equivalência das condições. Tá? Teoria da equivalência das condições. Essa teoria, ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso. Tal teoria, ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso. Conditio sine qua non. Teoria da equivalência das condições. Ok? Ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso. Ok? Ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso. Beleza? Tranquilo? Ou seja, se ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso, tudo aquilo que concorra para o evento será tido como causa. Tudo aquilo que concorra para o evento será tido como causa. Ela não diferencia os antecedentes do resultado danoso, então tudo aquilo que concorra para o evento será tido como causa. Essa teoria, ela não foi aceita em nosso ordenamento jurídico. Ela não foi aceita em nosso ordenamento jurídico. Ok? Não foi aceita em nosso ordenamento jurídico. Tranquilinho? Beleza? Bom, e aí você tem que atentar aí a essa ideia. Uma ideia central de que trata-se de um assunto aí que pode cair na sua prova, mas a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico, é a teoria do dano direto e imediato. Teoria do dano direto e imediato. Teoria do dano direto e imediato. Ok? Teoria do dano direto e imediato. Show? Beleza? E aí, gente? Seguinte, essa teoria, ela tem base no artigo 403 do Código Civil. Ou seja, somente a causa direta e imediata será fundamentadora da responsabilidade civil. E essa é a teoria adotada por nós, teoria do dano direto e imediato. Somente a causa direta e imediata será a fundamentação para a responsabilidade civil. Ok? Será a fundamentação para a responsabilidade civil. Ok? Somente a teoria do dano direto e imediato. Somente a teoria do dano direto e imediato. Show, galera? Tranquilinho? Belezinha? Que beleza, hein? Que tranquilidade. Tá? Vamos lá. Seguinte, falamos sobre todos os pressupostos que possam vir a cair para vocês. Falamos de dano, falamos de culpa, falamos de conduta, falamos de responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que depende mediante a verificação de culpa, regra no Código Civil. Falamos da responsabilidade civil objetiva, que ocorre quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte é atividade de risco. Lembrando que o Código Civil não adotou a teoria do risco integral. O Código Civil não adotou a teoria do risco integral. Isso é um ponto a ser destacado, tá? E assim, finalizamos o nosso primeiro ponto do nosso projeto intensivo aqui de Direito Civil.
Agora faremos a análise, porque no último bloco, gente, eu vou trabalhar somente com questões com vocês, tá? E aí a gente vai ver questões de obrigações, vai ver questões de contratos, vai ver questões de responsabilidade civil, vai ver questões de contratos em espécie, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar um outro assunto extremamente importante dentro do estudo da responsabilidade civil. E aí você me perguntaria, mas que assunto é esse que você considera extremamente importante, Cristiano? Olha só. Vícios redibitórios, um assunto que eu considero dentro da teoria geral de contratos, um dos assuntos mais importantes e relevantes para o direito civil. Tá? Muito relevante mesmo. Muito importante mesmo esse assunto. Tá? Muito importante mesmo. Muito relevante esse tema. Tudo bem? Beleza? O que é um vício redibitório? O que vem a ser um vício redibitório? Vício redibitório nada mais é do que um vício oculto, gente. Trata-se de um vício oculto. É um vício que já existe no bem, seja ele móvel ou imóvel. É um vício que já existe no bem, seja ele móvel ou imóvel. É um vício que já está no bem, seja ele móvel ou imóvel. Ok? Já está no bem, seja ele móvel ou imóvel, mas que só pode ser conhecido em um momento posterior. Então, é o vício oculto. É o vício oculto. Tá? Trata-se do vício oculto. Ok, galera? Ok? E aí, vamos lá. O tema está trabalhado do 441 ao 446 do Código Civil. Abra aí. 441 ao 446 do Código Civil. Ok? Beleza? 441. Show? Ao 446 do Código Civil. Tema aí muito importante para o estudo de vocês. Posso? Posso? Posso continuar? Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Bom, seguinte. Primeiro se aplica somente aos contratos onerosos. Anote aí. Somente aos contratos onerosos. Eu não posso falar de vício redibitório frente ao contrato gratuito, como vocês estão vendo aí na tela. Não posso falar de contrato gratuito e vício redibitório. Agora, muito cuidado. Muito cuidado. O 441 no seu parágrafo único, 441 no seu parágrafo único, é o artigo em que se destaca e realmente se destaca, tá? A situação em que se refere o tema da ideia da doação onerosa. Doação por si só é um contrato gratuito, mas existe a tal da doação modal ou com encargo, e essa tal de doação modal ou com encargo é aquela em que existe uma contraprestação. Sim, é aquela em que ocorre, é aquela em que existe uma contraprestação. E nesse caso, há de se falar de aplicabilidade dos vícios redibitórios. Então, muito cuidado, eu já vi em provas falando assim, os vícios redibitórios não se aplicam a qualquer espécie de doação. Sim, se aplicam às doações onerosas, ok? Beleza. Então, ó, OBS para as doações onerosas. Tudo bem? Bom, se aplicam aos contratos comutativos. Na sua apostila de apoio, você vai observar que eu diferencio o contrato comutativo de contrato aleatório.
Contrato aleatório é aquele que tem alea, é aquele que tem incerteza, é aquele que nasce das esperanças de um evento incerto e casual. De um evento incerto e casual. Contrato comutativo é aquele em que as partes já sabem o que irá acontecer. Trata-se daquele em que as partes já sabem o que vai ocorrer, o que já vai acontecer. Então, foca nisso. Tá? Foca nisso. Lembre dessa situação, tá? Pois bem, então, pode se aplicar tanto para os bens móveis quanto para os bens imóveis, tá? Tanto para os bens móveis quanto para os bens imóveis. Ok? Beleza? Show de bola? E aí, olha só, você vai ver, tá? Que aqui se diferencia, por exemplo, do vício lá no Código de Defesa do Consumidor, que se aplica para produtos ou serviços. Produtos ou serviços. Tá? Produtos ou serviços. E aí o seguinte, se você comprou um bem e esse bem ele é portador de um vício redibitório, o que você vai fazer? Você comprou um bem e esse bem, ele tem um vício redibitório. O que você faz? O que você irá fazer no caso concreto? Bom, olha só. Você vai cair dentro do 442 do Código Civil. E a pergunta é, o que fazer? O que fazer dentro da ocorrência de um vício redibitório? Beleza? O que fazer? Pode me dizer? Pode me falar? Show? Vamos lá? Aqui nós temos as ações, tá? Chamada de redibitórias. Ações edilícias. Eu até brinco que são as ações mais gostosas do Brasil. Edilícia, né? Sem graça pra porra. Mas tudo bem. Vamos lá. Então eu tenho ação redibitória. Ou a ação estimatória barra quantis menores. Então, as ações edilícias são as ações redibitórias. Tudo bem? As ações redibitórias e as ações estimatórias. Tudo bem? Qual o objetivo de cada uma delas? Primeiro, a ação redibitória, tá? A ação redibitória é aquela em que visa redibir, visa resolver, doutores. Ou seja, as partes voltam ao seu status coante. Coante. Tudo bem? Seu status coante. E aí o seguinte. E a ação estimatória, ou quantis menores? É aquela em que se visa um abatimento. É aquela em que se visa um abatimento. Então, a ação redibitória é a que visa redibir, é a que visa resolver, é a que visa extinguir. E as partes retornam ao seu estado anterior. Já a ação estimatória, ou quantis menores, é aquela em que a pessoa fica com bem, mas ela reclama um abatimento. Na outra, na redibitória, a pessoa devolve o bem e recebe o que pagou por ele de volta.
Na ação estimatória, não. A pessoa fica com bem, mas ela busca um abatimento. E aí eu te pergunto, nessas ações, as ações edilícias, eu poderei acumular perdas e danos? Tudo bem? Eu posso acumular perdas e danos nas ações edilícias? Hein? Posso acumular perdas e danos para as ações edilícias? Quem diz isso é o artigo 443 do Código Civil. 443 do Código Civil. Lá no artigo 443 do Código Civil, eu tenho que destacar para vocês que a lei diz, olha, se a parte conhecia o vício no bem e vendeu ele, a parte adquirente, conseguindo provar isso, poderá pedir perdas e danos. Então, só cabem perdas e danos se aquele que adquiriu uma prova diabólica na prática, né? Na teoria é muito lindo, mas na prática é diabólico. Só será possível, só se dará a possibilidade de se discutir perdas e danos, tá? Se provado que o adquirente descobriu e comprovou que o alienante conhecia o vício, ou seja, só cabe ser o alienante atuou de má fé. Se provado que o alienante atuou de má fé, aí sim serão cabíveis perdas e danos. Mas tem quem? Quem tem que provar isso? O adquirente. É o adquirente que terá que provar que o alienante conhecia o vício no bem. Prova diabólica. Para prova, teórico, tá lindo, mas na prática é difícil pra cacete. Se o adquirente não conseguir provar que o alienante já conhecia o vício, tão somente devolverá o dinheiro que recebeu, ok? Que pagou, né? Na verdade, o adquirente terá direito à devolução do valor que pagou pelo bem. Então, o alienante devolverá o dinheiro que recebeu, se não provado que ele conhecia o vício. Quem? O alienante. Se o adquirente provar que o alienante conhecia o vício, perdas e danos e mais equivalente. Se o adquirente não conseguir provar que o alienante conhecia o vício, somente serão cabíveis aí a devolução do valor que foi pago, não sendo cabível um dano, por exemplo. Tá? Beleza? E o prazo para a propositura das ações? Prazo para as ações aí. Qual é o prazo para a propositura da ação? Reparem, vocês aí. Quando nós falamos de prazo, temos que nos atentar ao artigo 445 do Código Civil. 445 do Código Civil. 445 do Código Civil. O artigo 445 do Código Civil, ele fala sobre prazos decadenciais. O prazo para a propositura da ação, cuidado, ele não é prescricional. Ele não é prescricional, ele é decadencial. Ele será decadencial e não prescricional. E não prescricional. Ok, galera? Tranquilo? Então, ó, atenção, hein? Teminha bom, hein? Teminha importante. Teminha para você analisar. Até porque a lei fala 30 dias. Se é em dias, só pode ser o quê? Decadência. Porque não existe prescrição em número de dias. Não existe prescrição em número de dias. Só existe prescrição em número de ano ou anos. Ano ou anos. Ok? Então, aqui, ó, são 30 dias para os bens móveis ou 1 ano para os bens imóveis, contados da entrega efetiva.
Tudo bem? 30 dias para os bens móveis, 1 ano para os bens imóveis, contados da entrega efetiva, gente. Efetiva. Show de bola? Tranquilinho? Agora, presta atenção, gente. Presta atenção. Seguinte, se a pessoa já tinha posse do bem, e aí vocês vão estudar posse com o professor Roberto, quem é possuidor? Todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Poderes inerentes da propriedade. Esse é o possuidor. Poderes inerentes da propriedade. Tudo bem? Então, você tem que ver lá o 1196. Se a pessoa já tiver posse de ou seja, um dos poderes inerentes à propriedade, que é o grude, né? Esses são os poderes inerentes à propriedade. Gozar, reaver, usar e dispor. Se a pessoa tiver algum desses poderes, ela já será possuidora. O prazo será reduzido à metade. Ou seja, passa a ser de 15 dias para os bens móveis e passa a ser de 6 meses para os bens o quê? Imóveis. 15 dias para os bens móveis, 6 meses para os bens imóveis. Poder de você gozar, reaver, usar e dispor, já lhe transforma num possuidor. Então, por exemplo, olha aqui, Cris, me dá exemplo. Claro que eu vou dar exemplo. Me dá um exemplo, Cris. Claro que sim. Vamos imaginar, Cris, que eu seja um locatário. Ok, você é um locatário. Você alugou o apartamento de Paulo. Paulo é o locador e você é o locatário ou a locatária. Pouco importa. E aí, o seguinte, o Paulo quer vender o imóvel. Pela lei 8.245, ele tem que te dar o direito de preferência. E dado uma vez esse direito de prelação ou de preferência, o direito de prelação ou o direito de preferência, aqui deve-se atentar, você deve ficar atento, você deve ficar ligado, você deve ficar ligada que o prazo aí nesse caso, tá, que você exerceu do direito de preferência. Então, por exemplo, ele te deu o direito de preferência, você comprou o imóvel, mas você então já tinha posse. Então, se você já tinha posse, o prazo será reduzido à metade. Então, passará, caso for um bem móvel, 15 dias, caso seja um bem imóvel, 6 meses. 6 meses. 15 dias e 6 meses. Então, atenção, tá? Para esse ponto, com relação ao gozar, reaver, usar e dispor, se a pessoa já for possuidora, o cara é um comodatário. E o comodante é João. João é o comodante, você é o comodatário. Você tem posse do bem. Se você vier adquirir esse bem, como você já tinha posse dele, o prazo reduz à metade. Pouco importa o tempo de posse. A lei falou, se a pessoa já tiver posse, o prazo será reduzido à metade. E ponto final. Não tem o que falar. Não tem o que se falar. Foi, galera. Beleza? Show de bola? Esse é um assunto que vale a sua atenção nesse nosso projeto intensivo aqui, né, da OAB. Então, gozar, reaver, usar e dispor, macete. Agora, cuidado com o parágrafo 1º do 445. E vou deixar uma última observação, tá? Diferente do CDC, porque o CDC protege o vício aparente de fácil constatação e protege o vício oculto. O Código Civil, gente, só protege o vício oculto. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 26, traz proteção tanto para o vício aparente, quanto para o vício de fácil constatação, quanto para o vício o quê? Oculto. Tanto aí para o vício também oculto. Então, ó, atenção, a gente está caminhando para o nosso terceiro bloco com um novo assunto.